Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queria hoje fazer um comentário sobre a primeira leitura do texto da liturgia. Estamos no livro de Esdras, no capítulo 9, mas quero convidar vocês a nos olhar, a volver o olhar um pouco mais para trás. Alguns versículos anteriores, talvez alguns capítulos anteriores. Bem, vamos nos colocar no contexto antes da explicação. O povo de Israel tinha sido exilado por conta dos teus pecados. O exílio da Babilônia foi grande, então o povo foi subjugado, foi escravizado, foi dispersado, eles não mais poderiam praticar o culto, senão os cultos dos deuses pagãos. O templo foi destruído, os vasos sagrados foram profanados. Isso no exílio da Babilônia. Então Ciro, ele dominou o povo babilônico e então agora começou a reinar sobre Israel o rei persa, Ciro. E quando Ciro voltou a reinar, ele permitiu que o povo de Israel voltasse à oração, voltasse ao templo. Ele permitiu a reconstrução do templo. E depois veio o rei Dário também, que permitiu da mesma forma. Alguns pagãos ficaram um pouco consternados por conta da permissão de Ciro e começaram a reclamar com Dário, e então Dário pegou, não, vamos ver o que está escrito. Não, Ciro permitiu, e Dário, interessante porque Dário ele foi inclusive generoso. A generosidade, mesmo sendo um rei pagão, ele permitiu não só a reconstrução, como que financiou a reconstrução do templo para que Jerusalém, para que o povo de Israel pudesse voltar à sua casa novamente, pudesse voltar à sua realidade. Bem, então nós entramos no contexto do livro de hoje. Estamos aqui no capítulo 9, no versículo 5. Mas quero ler com vocês aqui o capítulo anterior, o capítulo 9 e os versículos anteriores, do 1 até o 4. Após todos estes acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram-me: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se conservaram afastados dos habitantes desta terra. Imitaram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram entre as filhas deles mulheres para si e para seus filhos. Assim a raça santa misturou-se com os habitantes desta terra. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me senti consternado. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam as palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado até o sacrifício da tarde. Bem, este é o texto que nos foi retirado aqui da liturgia, os primeiros versículos, né? O que está acontecendo? O povo recebeu a autorização para voltar ao templo. O sacerdote profeta Esdras está lá. E então vem e anunciam-lhe que o povo está acostumado com os deuses pagãos. O povo que estava no exílio não queria mais voltar. Eles ficaram muito acostumados
com a rotina pagã, eles ficaram acostumados com o culto pagão, eles ficaram acostumados com a forma de viver, eles ficaram acostumados com a vida e resolveram e decidiram-se, por vontade própria, deixar o Deus de Israel. É isso que aconteceu. E o texto ainda nos diz, né? A começar pelos magistrados, a começar pelos maiores, a começar pelo grande clero, a começar pela hierarquia da parte de cima. Ou seja, aquele povo que recebeu tamanha graça não quer mais voltar a Deus. Aquele povo que recebeu de Deus uma graça abundante, a promessa estava sendo cumprida, uma graça de retorno. Agora eles podem voltar à sua própria vida. Agora eles podem amar e adorar o seu Deus, né? Não os deuses pagãos. Agora eles podem voltar ao culto. Agora eles podem oferecer o sacrifício. Agora eles podem reconstruir o templo. Tudo pode voltar ao normal. Mas não, eles não querem mais. Aqui nós podemos colocar como um símbolo para os nossos dias, nós que muitas vezes nos acostumamos com o mundo que nós vivemos aqui fora. Nós que nos acostumamos com aquilo que nós vivemos, com uma rotina desgastante, nós que nos acostumamos com tantos afazeres, com tantas preocupações, nós que nos acostumamos com uma vida sem Deus. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o demônio é muito astuto. Ele quer nos seduzir, ele quer nos enganar, ele quer nos convencer pouco a pouco de que nós não precisamos de uma vida espiritual. Ele quer nos convencer pouco a pouco que a vida espiritual é cansativa, de que a igreja é cansativa, de que as coisas de Deus são cansativas, de que a oração é maçante. E quer nos convencer de que nós precisamos desta terra aqui, que nós precisamos muito de dinheiro, que nós precisamos muito do nosso trabalho, que nós precisamos muito mais planejar a nossa vida. O demônio quer nos convencer pouco a pouco de que a vida espiritual é desgastante. O demônio quer nos convencer pouco a pouco de que a vida espiritual não tem graça, que é melhor ter a vida de todos, que é melhor ter uma liberdade onde eu posso escolher o que eu quiser, onde eu posso fazer o que eu quiser, onde eu posso estar aonde eu quiser, do que estar na presença do Senhor. O demônio quer nos convencer que a libertinagem é muito melhor do que a liberdade, e que eu posso agir como eu quiser com o meu corpo, com a minha sexualidade. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida sem colher as consequências das minhas escolhas. O demônio quer nos convencer disso. As consequências dos pecados de Israel sempre foram tragédia, não só para um, mas para todo o povo. Sempre foram. Nós escutamos isso desde a saída do povo de Israel do Egito. Todas as vezes que eles se perderam, todas as vezes que eles quiseram fazer da forma deles, da cabeça deles, do jeito deles, todas as vezes, o povo como um todo se destrói, se desfaz, se divide. São as consequências de uma vida desordenada. Se eu não tenho ordem na minha vida, eu vou acabar por me dividir. Se eu não tenho ordem na minha vida, eu vou acabar por me dividir. Bem, então nós temos o texto de hoje, que a liturgia nos apresenta, onde Esdras, após ele escutar, ele rasgar as vestes, né, ele arranca a barba, ele puxa a barba, sinal de que está em penitência, de que está consternado mesmo, de que ele vai fazer de tudo pelo seu povo. E aqui, como ontem nós falamos do sacerdote, aqui queria colocar também, né, o nosso sacerdócio, o nosso ato de intercessão.
O sacerdote, a palavra sacerdócio, né, ela está relacionada com o sacrifício, o homem do sacrifício. E de certa forma, todos nós deveríamos ser esses homens do sacrifício. Bem, veja que belo aquilo que Esdras faz. Primeiro, Esdras, ele se levanta, com as vestes e os mantos rasgados, ele cai de joelhos, ele estende a mão para o Senhor e diz: meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima das nossas cabeças e nossas faltas acumularam até o céu. Veja a forma como Esdras pede. Esdras em nenhum momento, porque Esdras não tinha estes pecados, mas em nenhum momento ele se separa do povo. Em nenhum momento ele se separa do povo, mas ele se coloca com o povo. Esta é a figura do verdadeiro sacerdote. Daquele que se coloca com o povo, mesmo o povo sendo um pecador. Quando o povo, o sacerdote, aquele que vai à frente, quando o seu povo está no pecado, ele se entristece, ele não larga a mão do seu povo, mas ele quer lutar pelo seu povo, ele quer interceder, ele quer se desgastar pelo seu povo, ele quer lutar por eles. Então ele assume os pecados deles, para ele. Vejam, isso aqui é um grande exemplo daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Os pecados não eram dele, mas ele assumiu para ele. Os pecados eram do povo, mas Jesus Cristo assumiu para eles. Esta é a verdadeira figura do sacerdote. Isto é a verdadeira intercessão. Rezar a ponto de querer que Deus venha para a conversão e se colocar no lugar dos pecadores, dos piores pecadores. Se Deus quer para eles, quer também para mim. E por isso eu vou me esforçar. E por isso eu vou me esforçar para mudar as atitudes deste povo. Eu vou me esforçar, eu vou me colocar em oração para que este povo seja salvo. Bem, trazendo aqui para a nossa vida, é assim que nós deveríamos interceder uns pelos outros. Porque às vezes nós olhamos o pecado do outro, olhamos as iniquidades do mundo, olhamos os pecados do mundo, das pessoas, e nós não nos colocamos como estes intercessores que pedem a graça de sofrer, que se oferecem para aplacar a ira de Deus, se oferecem para rezar mais, para fazer mais penitência, para fazer mais jejum. Aqueles que se oferecem. Aquilo que nós precisamos fazer nos tempos de hoje, pelos nossos, a começar por aqueles que estão na nossa casa, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa esposa. Aquilo que nós padres devemos fazer pelos nossos paroquianos é rezar mais, é nos penitenciar mais. Se nós queremos ajudar nosso Senhor no projeto da salvação, ajudar o nosso Senhor a salvar a humanidade, se nós queremos participar dos mistérios da crucificação, se nós queremos participar dos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos nos ofertar crucificados também. Precisamos nos ofertar crucificados. Basta lembrar de quando nosso Senhor veio ao mundo, quando ele desceu, ele prepara um povo. Este povo preparado para recebê-lo é o povo que não o quis. É o povo que o rejeita. É o povo que já está acostumado com a vida neste mundo e já não quer o Deus verdadeiro, mas está como que com sua visão, com o seu olhar espiritual encoberto e não querem mais ver a Deus, não querem mais se aproximar de Deus. E ele vem, ele desce e ele se entrega e dá a salvação a todos aqueles que nele creem, através do seu sacrifício na cruz. Este sacrifício precisa se repetir
todos os dias em nossas vidas. Existem muitas pessoas ainda que estão cegas, que estão apaixonadas por este mundo. Muitas pessoas que talvez você nem conheça. Muitas pessoas neste mundo que estão apaixonadas pelo pecado, seduzidas pelo pecado. E o Senhor, se Ele nos concedeu a graça de escutá-lo, de nos aproximar através da oração, é para nos ofertarmos como sacerdotes, rasgar as nossas vestes, cair em indignação. Senhor, por que este teu povo não te ama mais? Tantos bens, tantas graças, nós podemos voltar ao céu, o templo no céu pode ser reconstruído de novo, porque o Senhor nos deu esta graça. Agora nós somos chamados teus filhos, porque o Senhor nos deu esta graça. E mesmo assim, o povo te rejeita. Mas nós precisamos estar aqui, porque nós somos este resto que continua a rezar para que se cumpra os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a redenção alcance as pessoas, para que a graça de Deus alcance as pessoas. Queridos irmãos, nos coloquemos em oração, com alma sacerdotal, com alma que quer se sacrificar, que quer unir-se a nosso Senhor Jesus Cristo a todo tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.